Boa tarde, pessoal. Começando aqui nossa terceira aula, nossa terceira e última aula de lógica de programação com JavaScript, tá? Nós somos a Blessed, meu nome é Eliesi, eu tô aqui com o Júlio. Fala aí, Júlio. Fala pessoal, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Hoje a gente vai ter nossa última aula, vamos ver um pouco sobre funções, tá? Mas antes de começar o assunto dessa aula, vamos revisar o da última aula. A gente viu os laços de repetições. O que é isso? São os códigos que podem ser executados diversas vezes, tá? A gente tem o while, que dentro dele a gente passa apenas a condição e vai fazer essa questão do incremento e a declaração do computador fora dele. A gente tem o do while, que ele é semelhante ao while, mas a diferença é que ele vai primeiro executar o código uma vez e depois de executar esse código ele faz a verificação. Se a verificação for verdadeira, ele executa o código de novo, certo? E tem o for, que diferentemente do while, que a gente tem que declarar o nosso contador, fazer a incrementação e declarar a condição, fazer essa verificação, no for não, a gente faz tudo numa linha só. A gente declara o contador, faz o teste e já faz o incremento. Aí, além do for, a gente viu também a questão dos arrays, como é que funciona para você armazenar uma lista de valores. Para a gente declarar essa sintaxe aqui, a gente bota o nome da nossa variável normal e vai colocar o colchetes. Os colchetes indicam que é um array, certo? Separa os valores por vírgula e você pode armazenar qualquer tipo de valor. Pode ser string, inteiro, qualquer tipo de valor, inclusive misturado. Você não precisa ter uma lista só de strings ou só de inteiros. Para você acessar um valor, você coloca o nome do seu array e coloca o index dele. Então, por exemplo, no array, em lista, a gente começa sempre do zero, tá? Por mais que aqui a gente tenha 4 itens, se eu quiser acessar esse primeiro aqui, eu vou usar o número 0, não o número 1, tá? Esse é um erro muito comum, mas com o tempo vocês vão pegando na prática. Agora, por mais que o meu array ele seja começando do index 0, a quantidade de elementos dele ainda vai ser 4, tá? Então, se eu der um ponto length, que ele vai me retornar o comprimento daquele meu array, vai ser 4. Agora, se eu der um console.log sabores de sorvete e botar aqui no index 4, ele não vai retornar nada, tá? Porque esse meu último elemento aqui, ele é o do index 3. Para a gente pegar o index de um elemento, é só a gente colocar o nome do nosso array, ponto, e usar essa função aqui, esse método indexOf, passando o valor que a gente quer. Então, se eu colocar o indexOf morango, ele vai ser o 2, porque é 0, 1, 2. Aqui a gente tem para adicionar um elemento no final do array, a gente pode usar o ponto .push, tá? Fazendo dessa forma aqui, eu estou adicionando o limão no final do meu array. O ponto .pop, ele vai remover, então vocês viam que aqui a gente tinha limão, aqui ele já removeu. O ponto shift, ele vai remover o primeiro elemento. Então antes a gente tinha chocolate com o primeiro elemento, ele removeu. E o splice, a gente pode usar ele tanto para remover elementos quanto para adicionar. Dessa forma aqui, eu estou removendo um elemento na posição 1. O primeiro valor é a posição e o segundo é o número de elementos que eu vou remover, certo? Já dessa forma, passando aqui um 0, o que eu estou fazendo? Eu estou indo na posição 1, mas estou dizendo que eu não vou remover nenhum elemento. Aí depois da vírgula, eu coloco o nome do elemento que eu quero adicionar. Dessa forma, eu estou adicionando na posição 1 o valor limão. Tranquilo? Terminando a revisão. Perdão, agora tem como a gente pode usar os laços de repetições para ler os valores do array, certo? Eu declarei meu array aqui na linha 1, botei os meus valores, e eu posso usar tanto o for padrão, aquele for que a gente declara a variável, faz o teste e depois incrementa. Aí aqui dentro do meu array eu passo como index esse valor aqui, que é o valor que está sendo incrementado, então ele vai de 0 até o último do array. Ou eu posso usar o for_of, que a gente faz a variável de um array. Dessa forma aqui, ele já vai me retornar diretamente o valor da variável, certo? Tem essas duas formazinhas, que dependendo do caso, tem os seus benefícios e as suas deficiências, tá? Mas isso aí vai depender do caso que você for usar. Pronto, agora sim, começando de fato a nossa aula de hoje. Vamos aí, Júlio. O cara mudou o nome das variáveis aí. O dos valores, não acredito. Bora lá. Somar, hoje vamos ver expressão e declaração, funções, que é o assunto principal, o que são funções e quando usar, declaração de função, expressão de função, função recursiva e função de flecha.
Vamos passar o slide. Expressão e declaração. Expressão e declaração são conceitos na área de programação. E aqui vamos ver o que eles significam. Expressão é tudo aquilo que se resume a um único valor. Ele não precisa necessariamente resolver uma operação. Esse caso aqui, var no 1. Deixa eu botar aqui no slide. Var no 1 recebe 5. O Elise, consegue tirar a apresentação? Ah, tu tá mostrando com... Tirar a apresentação, modo apresentação. Var no 1 recebe 5. 5 é um valor único. É o único valor. Var no 2, 25 é o único valor também. No 1 mais no 2. Aqui, como eu falei, ele não precisa necessariamente resolver uma operação como A mais um 1 mais 1. Aqui nesse também, no 1 mais no 2. Mas como a soma vai retornar um valor único, no caso 5 mais 25 vai dar 30, então ele é um valor único. Aqui também, var tempo, ensolarado, um valor único. Data, 13/5/2023, é um valor único, tudo string. Aqui eu estou printando tempo mais um espaço mais data, que vai sair esse resultado aqui, ensolarado e a data. Certo? Aqui também é um valor único. Ele está somando tudo em um único valor. Agora vamos para a declaração. Passa o slide, passou? Declaração, ou também chamada de statement, é tudo que for uma ação ou instrução para o computador fazer ou realizar. Ele acontece pelo meio de um if, de um while, de um for, alterando variáveis. Aqui, var no 1 recebe 5, é o mesmo exemplo de antes. Aqui é uma expressão, é um valor único, 5. Agora vamos criar um if. Um if, se um no 1 for igual a 5, ele vai mudar o valor de no 1. No 1 vai passar a ser 10. Isso aqui é uma ação. Ele está mudando o valor de uma variável. Você está dizendo para o computador, computador, se no 1 tiver o valor 5, você vai mudar o valor dele para 10. Isso aqui é uma ação. Na linha 4, aqui é outra ação. Você está mandando printar ou mostrar no console no 1, o valor de no 1. Então, quando eu rodar esse código, ele vai mostrar no 1 vai ser 10. Certo? Tudo que é statement aqui é todo esse if aqui, até a linha 5. Até quando fecha as chaves. Isso aqui é tudo um statement, tudo uma declaração. Uma declaração é tudo aquilo que é uma ação que é realizado pelo computador. Certo? Agora vamos para o assunto principal, funções. Funções são partes do código que só são executados quando chamados. Usar a função para não repetir códigos. Você vai usar funções para não repetir códigos. Ela diminui a quantidade de linhas e deixa o código limpo e refinado. Aqui alguns tipos de funções. Temos a função de declaração, a função de expressão, a função de alinhamento, a de recursão, a de flecha e a função anônima. Aqui vamos ver a de todas menos alinhamento e anônimo. Como o tempo é curto, vamos ver só algumas. Agora vamos para o próximo slide, funções. Como criar uma função? A forma básica de criar uma função. Você define com a palavra function, espaço, o nome da função. O nome da função, ela geralmente, para deixar mais fácil de entender, é o que ela faz. Então é a ação daquela função. Você dá o nome do que aquela função vai fazer. E você abre parênteses. Não pode esquecer de abrir o parênteses. E aqui você vai passar os parâmetros. O que são os parâmetros? São dados que aquela função vai receber. Quando você coloca mais de um parâmetro, você tem que separar por vírgula. Nesse caso aqui tem um parâmetro, o primeiro, e separado by commas, que é outro parâmetro. Aí depois de tudo, depois de fechar o parênteses, você vai abrir as chaves. E tudo que tiver aqui é chamado de bloco de execução. É o que aquela função vai fazer quando você for chamada. Aqui na linha 4 é a chamada da função. Você vai colocar o nome da função que você declarou. E vai chamar os parâmetros
na ordem que foram criados. Exemplo, aqui, exemplo parâmetro. Não precisa ser necessariamente o nome do parâmetro que você passou, certo? Lembrando que os parâmetros são dados. Aqui, exemplo de parâmetro poderia ser uma variável que você declarou antes e você está chamando ela aqui, certo? Aqui você tem que se ligar mais na ordem que você criou. No caso, aqui esse exemplo param é o parâmetros daqui. Esse exemplo param2 é esse parâmetro daqui, separado by commas. Correto? Agora vamos para o repeat. Vou mostrar isso aí. Água. Aqui a gente tem uma variável texto chamada MC Daniel melhor cantor. Aqui vamos criar uma função. Lembrando que função cria com a palavra function e o nome dessa função, no caso, é o que ela vai fazer. No caso aqui ela vai mostrar o texto. Então eu dei o nome ela de mostrar texto. O parâmetro que ela vai receber, não é obrigado ela ter parâmetro, certo, pessoal? Aqui é o dado que ela vai receber. Abrindo a função, aí com as chaves, abrindo o bloco. E dentro desse bloco eu estou mandando ela printar na tela texto. O parâmetro que ele vai ser passado, certo? Agora se a gente botar para rodar aqui, deixa eu comentar essa linha. Tá como comentado aqui. Botar para rodar. Viu que ele não mostrou nada. Por quê? Porque eu comentei a linha que ela tá chamando. Se eu descomentar, aí sim ela vai mostrar. MC Daniel melhor cantor. Mostrou o texto. Foi o que eu acabei de falar, que as funções elas são partes do código que só são executadas quando chamadas. Se eu criar uma função e eu não chamei ela, ela não vai ser executada, certo? Outra coisa que acontece. Eu posso chamar a função depois, antes dela ser criada. Se eu botar para rodar. Eita, não chamou. Na verdade, aqui ele não funciona não no replica. Ah, porque eu criei com a variável texto aqui. Aí foi. Tá vendo? Eu criei a função depois de chamar a função. De chamar. Aqui ela rodou. Outra coisa. Como eu falei antes, texto ele vai ser um dado que vai receber. Ele não precisa ser o nome da variável, o nome exato que a variável vai ser passada. Por exemplo, aqui eu botei texto e aqui também texto. Mas se eu quiser eu posso mudar aqui para frase. E aqui vai ser frase também. Ele vai rodar da mesma forma. O parâmetro é para você referenciar como você vai chamar aquele dado dentro dessa função. Vamos para... Acho que dá para entender. Vamos para o próximo bloco. Próximo slide, funções. Vou dar um zoomzinho aí, belezinho. Tá, agora... O que é que eu falei antes? Ela usa a função para não repetir códigos. Aí aqui nesse slide 10, vocês vão para ver que eu estou criando uma lista 1 que vai receber 5 valores. Certo? Ela vai ter uma variável soma e eu vou percorrer essa lista atribuindo o valor à soma. E no final eu vou printar a soma desses valores. Já na de baixo eu estou criando outra lista com mais outros valores, outros números, outra variável soma 2 que vai percorrer também essa lista 2 e vai ser somada em soma 2, certo? Vai ser atribuída. E no final eu estou printando. Mas vamos supor que eu tenha outra lista, uma lista 3.
ou, sei lá, várias listas, e eu vou ter que criar um mesmo for, uma mesma soma, então você ia ter que repetindo o código para nada, entendeu? Aí que vem as funções. As funções facilitam isso. Aqui eu estou criando a função que vai, o nome dela vai ser somar valores, ela vai receber uma lista como parâmetro. Você vai dentro dela, no bloco, vou criar uma variável soma, que vai receber 0. Vou percorrer essa lista e vou atribuir valor à soma. E aqui eu vou retornar a soma. Esse retorno, ele retorna o dado. Ele retorna algo. Nesse caso, eu vou retornar a variável soma, certo? E aqui, no final, eu estou printando e estou chamando a função soma valores. Se você perceber, é o mesmo código esse mesmo código da função é o mesmo código da de cima, da lista 1. É a mesma coisa que a da lista 2, só que eu posso usar tanto para a lista 1 quanto para a lista 2, quanto para qualquer função que eu tiver. Vamos mostrar lá no Replit o resultado. Temos aqui lista 1 e lista 2. Vamos botar para printar, rodar somente os primeiros for. Deu 37.435. O resultado da primeira é 37 e o segundo é 435. Agora, se eu chamar a função e comentar essas linhas aqui do for e da criação da variável, e aqui eu estou chamando a função, eu estou printando o resultado da função. Somar valores lista 2. Aqui eu estou passando como parâmetro lista 2, então ele vai passar o resultado da soma de todos os números de lista 2. Aqui 435, o mesmo resultado de antes, certo? Aqui. É a mesma coisa. Mas a vantagem de criar uma função é que você pode mudar o parâmetro. Ela também, lista 1 também é uma lista. Então, se eu rodar, ele também vai funcionar. Por exemplo, se eu tivesse outra lista 3, ele vai funcionar também. Então, lista N, um número de listas infinitos, é muito mais fácil você criar uma função. Vai facilitar o seu código, deixar ele muito mais limpo, mais fácil de entender. Então, criem funções. Deixa eu ver se tem alguma coisa para falar, mas esqueci. E ajuda até na manutenção também do código, né? Você pensa, depois eu quero fazer alguma alteração nessa função. Aí vamos supor que você fez 3 vezes essa da lista, como estava aqui. Para você fazer essa alteração, você ia ter que ir em cada vez que você criava essa lista e alterando. Com a função não. Eu só vou ter que alterar na minha função aqui e ele já vai fazer em todas as vezes. Então deixa o código muito mais organizado, mais limpo e mais fácil de manutenção. Exatamente. Usem funções, é muito melhor. Certo, pessoal? Quando você vai repetir um código mais de 2 vezes, tem uma função. Certo? Vamos pro próximo slide. Vamos lá. Slide 11, né? Exatamente. Declaração de função. O primeiro tipo de função. Lembrando da definição de expression e declaração, você vai usar ela quando for uma ação para o computador fazer. Lembrando que declaração é a ação que você passa para o computador fazer ou uma instrução para ele fazer. Ela pode ser chamada também de definition statement. E, naturalmente, toda função é expressão, pois retorna undefined. E ela também é capaz de usar hosting. Vou falar sobre esses dois tópicos já já. Vamos mostrar aqui uma declaração de função aqui no lado. Aqui eu estou criando um var x recebe 10. E aqui eu estou falando que eu estou criando uma função que o nome dela vai ser alterar valor. Ela não recebe nenhum parâmetro.
E ela vai simplesmente pegar a variável x que já existe fora da função e vai mudar o valor dela para 30. Aqui eu estou falando para o computador uma ação, que ele vai ter que pegar a variável x e alterar o valor dela para 30, certo? Aqui eu chamo a função, senão não vai rodar. E no final eu estou printando console.log x. O valor de x. Vamos mostrar isso na prática. Deixa eu comentar aqui. Aqui vai x recebe 10, a função alterar o valor. Ela vai pegar o x e vai mudar para 30. Aqui eu estou chamando a função e aqui eu vou printar o valor de x. Vamos botar para rodar. Aqui, ó. O valor de x, ele saiu de 10 e passou a ser 30 quando eu chamei a função. Se eu não chamar a função, ele vai continuar sendo 10. Certo? Então não posso esquecer de chamar a função. A função, lembrando, ela é uma parte do código que não é lida. Ela só é lida quando chamada. Então eu tenho que chamar a função. Mas aí tem os outros dois tópicos que eu disse que ia falar. Ela retorna... Ela naturalmente é uma expressão. Porque de uma forma escondida, ela retorna o valor undefined. Vamos ver isso na prática? Aqui, ó. Deixa eu comentar. Descomentar essa linha e comentar essa. Botar para rodar. Undefined. Por quê? Porque eu estou printando chamando a função. A chamada da função. Aqui, no caso, é sem valor. Undefined. Eu estou chamando a chamada da função. Estou printando a chamada da função. Lembrando que aqui eu não passei nenhum parâmetro. Quando eu chamar a função, eu também não vou passar parâmetro, certo? Então, naturalmente, mesmo que você não retorne nenhum valor, por exemplo, retorne aqui x, ele... Se eu não botar essa linha, ele naturalmente retorna o define se eu botar para um print, chamo da função, certo? Outra coisa que eu ia falar é o hosting. Hosting foi o que eu mostrei antes. Por exemplo, eu pego essa linha 64, coloco ela aqui em cima. Eu estou chamando a função antes dela ser criada. Isso aqui é chamada de hosting. É a capacidade de você, independente de onde a função foi criada, você pode chamar ela. Certo? Eu vou botar para rodar e vai dar 10. Faltou chamar a função tá aqui em cima. Eu estou botando... Aí foi. Ali foi que tu chamou a função e depois criou a variável. Chamei antes da variável. Isso. Isso, exatamente. Então aqui é chamado de hosting. Você é elevação. Você, independente de você criar a função, ela vai ser elevada para o topo do escopo, para o topo do código. E quando você chamar a função, ela vai lá no topo do código e vai ver que essa função existe e vai chamar, certo? Essa é chamada de hosting. Independente de sua chamada, ela vai funcionar. Próximo slide. De função. Deixa eu comentar aqui o código. Suas características. Ela é armazenada em uma variável. Não pode usar hosting. Não pode usar hosting. Ela pode ser anônima e é conveniente quando passar como parâmetro ou argumento de outra função. Ela deve ser usada para retornar valores. Vamos lá. Ela é armazenada em uma variável. Aqui no cantinho a imagem, tá vendo que você cria uma variável const soma, que ela está recebendo uma função. Certo? Aí não pode, ela pode ser anônima. Se vocês perceberem, ela não tem nome. Então, function
não existe o nome. Aí recebe o parâmetro no 1 e no 2. Aqui tem o bloco. E quando eu for chamar ela, eu vou chamar a constante que eu criei, a variável. Eu não vou chamar um nome, até porque não tem. Então, quando eu for chamar ela, eu vou chamar a variável que eu criei, que está recebendo essa função. Então, eu vou passar os parâmetros para a variável. Então, vai ser 1 e 2. Aqui eu vou somar os números. Eu vou printar a soma deles, certo? Ela não pode usar hosting. Vamos mostrar isso na prática. Deixa eu pegar o código. Aqui no Replit. Vou comentar essa parte. Aqui eu tenho uma mesma função lá. Const soma receber uma função que vai ter dois parâmetros, no 1 e no 2. Esses parâmetros também podem ser chamados de argumento, certo? Aqui dentro, dentro do bloco, eu vou ter um return, que vai retornar os dados da soma de no 1 e no 2. Então, vou botar para rodar. Antes, eu preciso chamar essa função. Solve.log soma, vou passar 1 e 2, que é o mesmo que está lá. Vou botar para rodar. Deu 3, certo? Aí, o que é que eu falo lá? Ela não pode usar hosting. Por exemplo, se eu chamar aqui, botar um console aqui em 89, na linha 89, se eu colocar, se eu chamar a função antes da criação dela, com a express function ela não funciona. Só funciona na função de declaração. Vou botar para rodar. Tá vendo? Soma não foi inicializada ou definida. Ela não possui a capacidade de usar hosting. O outro tópico que eu passei lá no slide foi que é bom é conveniente quando passar com o parâmetro ou argumento de outra função. Vamos descomentar essa aqui. Essa linha. Vamos supor que eu criei essa função, eu criei a função soma e eu quero mostrar a média dos números que eu somei. Então eu vou criar uma função de declaração que vai printar a média desses números. Então eu botei aqui, o nome dela vai ser mostra a média e vai receber como parâmetro a soma dos números. E aqui no bloco eu vou printar a soma dos números dividido por 2, certo? Aqui ele vai dar a média. Vamos chamar a função mostrar média. Eita. Meu teclado mudou para inglês sozinho, hein? Vamos passar o parâmetro, que vai ser soma. Os parâmetros de soma no 1 e 2. 1 e 2. Vou botar para rodar. Ele passou a média. Ele chamou aqui eu estou chamando a função mostra a média. E como parâmetro da função mostra a média, eu estou chamando outra função, a expression function. Essa é a qualidade dela. Você pode passar ela como parâmetro de outra função. Mando soma com os parâmetros 1 e 2, certo? Aqui eu posso botar, sei lá, 5 e 10. Tanto faz. Aí aqui em mostra a média, ele vai lá dentro de soma, vai somar os números. Quando somar os números, que vai ser retornada a soma deles, ele vai passar como parâmetro para mostra a média. Em mostra a média, ele vai lá no bloco e vai printar, vai usar o console.log dividindo a soma por 2. E aí vamos ter a média 7.5. Quer acrescentar alguma coisa, Lizzy? Tranquilo. Então, quando você sempre for retornar valores, você vai usar a express function.
Você vai retornar valores. Quando você for retornar um valor único, lembrando que a expressão é retornar valor único. A definição do conceito lá no primeiro slide. Aqui no próximo slide eu estou falando da função que eu criei agora. Agora vamos para a função recursiva. Função recursiva. Primeiro a gente precisa entender o conceito de stack, ou também chamada pilha. Essa pilha é o lugar onde ficam todas as pendências. Os códigos anteriores aguardam o retorno do último valor para retornar os resultados das suas expressões até a primeira chamada. O que isso significa? Imagine que você tem essa pilha de pratos. Vamos supor que a gente não pode levantar esse prato verde para poder pegar o prato amarelo de baixo. Essa capacidade, a gente não pode fazer isso na programação, certo? Então vamos supor que na vida real a gente também não pode fazer isso. Temos aqui essa pilha de prato. Eu quero pegar o último prato, ou esse prato amarelo. Para eu poder pegar esse último prato, eu vou ter que tirar o prato de cima, depois o prato vermelho, prato verde, e aí sim eu vou conseguir chegar no prato amarelo. Essa é a chamada pilha, são as pendências. Primeiro eu tenho que resolver a parte de cima, depois a outra parte dele de baixo, depois a parte de baixo até chegar onde eu quero. Certo? Até o último valor. Isso acontece na função recursiva. Então, os códigos anteriores aguardam o retorno do último valor. Aqui, no caso, o prato de cima seria o último valor. Então, quando eu receber o último valor, ele vai ser passado para o prato de baixo. Aí essa aqui vai executar, vai retornar o valor. Aí aqui vai passar para o prato de baixo, vai executar o código, vai retornar o valor, até chegar no primeiro código, que vai retornar o valor que você quer. É assim que acontece na função recursiva. Agora vamos saber o que é a função recursiva. Função recursiva, função que chama a si mesma. Ela requer uma condição para evitar uma recursão infinita. Aqui eu tenho uma função fatorial, que ela vai receber um número, e dentro da função, o bloco, eu estou fazendo uma condição. Se o número que recebi for igual a 0, ele vai retornar 1. Se não for verdadeiro, ele vai retornar número vezes a função que eu acabei de criar, só que subtraindo 1. Vocês entenderam? Eu estou chamando a função que eu acabei de criar nela mesma, é uma função que chama a si mesma. E depois de tudo não. Aqui na linha 5 eu estou chamando a função. Então eu vou printar o resultado de fatorial de 5. Então o 5 vem para cá. Aí ele vai verificar. 5 ele é igual a 0? Falso, então não vai retornar 1. Ele vai para a linha de baixo. Ele vai retornar o 5 vezes o fatorial, a função que eu criei, de 5 menos 1. Então vai ser fatorial de 4. Aí eu vou lá em cima, ele vai retornar para aqui lá em cima na função de novo. Vou verificar, sendo que o valor vai ser 4, né? Então ele vai na linha 2 e vai verificar, 4 é igual a 0? Não. Então ele vai para a linha de baixo e vai retornar 4 vezes o fatorial de 4 menos 1. Ou seja, agora o fatorial é o fatorial de 3. Agora, lembrando do conceito de pilha, todos esses... Quando eu chamo outra função dentro de outra função... Quando eu chamo a mesma função nela mesma, ela fica armazenando essas pendências. Como... que é chamada de pilha. Ela fica aguardando o resultado dos outros códigos para poder retornar a expressão completa, o valor final que você quer. Então aí, agora o fatorial de 3, ele vai verificar, não é igual a 0. Ele vai lá, retornar 3 vezes o fatorial, e agora de 3 menos 1. Aí vamos supor que já chegou no 0.
ele vai verificar 0 é igual a 0, ele vai retornar 1. Então, esse aqui, vamos supor que esse aqui é o último prato, no caso. E aí ele vai retornar 1. Então, aqui é um valor único já. Então, ele vai retornar lá na pilha, ele vai pro prato de baixo, seguindo a analogia que a gente fez. Ele vai pro prato de baixo, onde o valor estava passando a ser 2. Então, ele vai aqui 2 vezes 1, que foi o resultado do fatorial de 1. Do fatorial de 0. No caso aqui ia ser 1, né? 1 vezes 0. Não, ia ser 2 mesmo. 2 vezes 1. E aí vai ser 2. Aí ele vai tornar o valor de 2 para a função que estava lá pro prato de baixo. Que vai ser 3. Aí vai ser retornar 3 vezes 2. Aí vai ser 6. Entendeu? Até ele retornar o valor final. Até ele chegar no prato, até o último prato. Que vai ser o resultado do fatorial de 5. Vou mostrar isso na prática. Deixa eu copiar o código. Mas a mesma função, uma função chamada fatorial, que vai receber o número. Vai ter uma condição que vai ter verificar se o valor é 0. Se o valor for 0, ele vai retornar 1. Uma coisa, se eu não tivesse essa linha aqui, se eu apagasse essa linha, ia ter uma recursão infinita. Ia infinitamente chamando n-1, n-1, n-1. E ia dar erro no código. Por isso que a gente tem uma condição. É uma condição para poder evitar esse looping. A condição para parar a função recursiva. A função não, a condição para parar a função recursiva. Vamos botar para rodar. Vai dar 120. Certo? A função fatorial, uma função recursiva é uma função que chama a si mesma. Vamos para o próximo slide. Aí, quando vamos usar uma função recursiva? Você vai usar quando for utilizar uma repetição. A gente vai ver se é possível usar. Aqui nesse slide, a gente tem do lado esquerdo a mesma função fatorial, só que usando uma repetição, um for. A gente está criando uma variável, está fazendo um for lá e está multiplicando usando asterisco igual. Ele vai pegar o valor que tem, já de no fatorial nesse caso vai ser 1, e vai multiplicar por count. Vou pegar o valor de 1, multiplicar pelo valor que conta que vai ser. O count ele vai receber o valor do número que foi passado. Então aqui eu passei 5. Então seria 1 vezes 5. Aí o número fatorial ia receber o valor de 5 aqui. Ao mesmo tempo que ele multiplica, ele já atribui com igual. Ok? Aqui é usando for. Tem 8 linhas. Do lado direito, a gente usando uma função recursiva. Dá pra ver a diferença. Ela tem 5 linhas. Ela é mais fácil. Ela pode ser mais lenta que a forma não recursiva. Mas também pode ser mais legível, facilitando a manutenção. E deve ser avaliado conforme a situação. O que quer dizer aqui? Pode ser mais lento que a forma não recursiva. Nesse caso aqui, aqui ele vai ser aplicado à pilha. Ele vai esperar o último valor da última função que foi chamada para poder retornar o valor que você quer. Então ele vai aguardar todo o processo até o último valor para poder para retornar o valor que você precisa para poder utilizar. Já no for normal, uma função com for, vai ser muito mais simples. Ele vai no valor direto. Então ele vai ser mais rápido do que uma função fatorial. Uma função fatorial não, uma função recursiva. E aí você deve botar na balança. Você quer uma função que seja mais legível, mais fácil de manutenção,
ou uma função que seja mais, mais rápida. Mas aí temos a observação. Se você quiser o resultado da última função, é sempre melhor você fazer um laço. Certo? Essa aqui é uma dica. Se você quer o resultado, para não demorar tanto, é melhor você fazer um laço, certo? Mas você bota na balança. Se você quer mais rápido o código, ou seja mais fácil de manutenção, mais fácil de se entender. Vamos para o próximo slide. Do lado esquerdo, temos a função contagem regressiva, que ela usa um for normal. Aqui eu estou chamando a função contagem regressiva começar de 10. Aqui temos a função recursiva, que tem o mesmo nome, certo? Ela faz a mesma coisa e vai começar do mesmo número. Nesse caso, ela não vai ter, ela não vai precisar vai precisar esperar o resultado da última chamada de contagem regressiva, porque aqui ele já está printando direto. Na linha 3 ele já está printando o número antes da chamada de novo da própria função. Então você não precisa do último valor para poder começar a mostrar ou devolver o valor. Você aqui você já tem o valor que você quer passar. Vou mostrar na prática. Deixa eu pegar esse código. Deixa eu ver onde é que ele tá. Aqui. Deixa eu aumentar esse código. Tá. Se eu comentar a função recursiva, comentei, vamos botar para rodar. Aqui é a mesma função, só que usando um for. A função chama contagem regressiva, que eu estou chamando ela passando o parâmetro 10. Dentro dela eu estou printando conte, esse 10 ele vai receber conte e vai diminuindo conte menos, subtraindo 1. Então eu vou sempre printar o valor menos 1. Então aqui eu estou fazendo a contagem regressiva até 1, certo? 10, 9, 8 e assim sucessivamente, tá certo? Acho que tá. Agora com o fatorial, eita, aqui é eita, aqui é outra função. Deixa eu pegar a função certa. Aqui. Agora com a função recursiva, ela vai ser basicamente a mesma coisa. Tá? Vou botar no console.log aqui. Uma linha. Você dá pra ver que é a mesma coisa. Só que uma função recursiva, ela vai ser muito menos linhas do que uma função com for. Então, se sempre você for fazer um for e não precisar esperar até o último resultado da função, você vai fazer uma função recursiva. Ela é mais fácil de você fazer manutenção, é mais fácil de se entender. Então, sempre prefira fazer uma função recursiva se não tiver essas condições que eu acabei de falar. Certo? No caso, não precisar esperar até o último resultado da função da pilha. E quando você for usar um for, né? Se você precisar usar, só se você precisar usar um for, aí você vai chamar uma função recursiva. Slide, função flecha. Função flecha.
É uma das funções que estão sendo mais utilizadas atualmente. Ela é uma função também nova. Ela foi criada há pouco tempo. Há pouco tempo comparado às outras, né? Então, essa função flecha e a função de declaração são as mais usadas. Aí, o que é a função flecha? Ela é caracterizada pelo uso do igual seta, simulando uma flecha, certo? Ela não precisa usar a palavra function, sempre é anônima, possui uma sintaxe menor, ok? Aqui embaixo tem um exemplo na função flecha. A função flecha ela está sendo armazenada na variável somando. Aí aqui é a função. Eu estou passando os parâmetros V1 e V2. Ignora essa parte por enquanto. E aqui, com esse igual e a seta de maior, o sinal de maior, aqui ele já está definido com uma função. Então é por isso que você não precisa usar a palavra function, porque só de você botar igual e maior, ele já vai entender que é uma função. Então você cria o bloco e aqui você cria o que você quer que essa função faça. Então primeiro você passa os parâmetros, depois você define, você fala que é uma função flecha nesse caso, então vai ser igual e maior, simulando uma flecha, e passa o bloco que você quer fazer. E aqui você vai chamar a variável que tem aquela função, certo? Igualzinho a express function, a função de expressão. Agora, nessa partezinha aqui, funções ela tem a possibilidade de passar parâmetros opcionais, que são parâmetros que quando o usuário ou a pessoa que está programando no caso, né? Se no caso eu passar aqui somando, nesse caso eu estou passando só 4, aí ele vai pegar o V1 vai ser 4 e o V2 ele vai ser 2. Porque o que é que acontece? Caso você não passe um dos parâmetros, no caso, nesse caso aqui é o V2, se você não passar o parâmetro V2, ele vai ser entendido como o valor 2. Então se eu não passei, eu só passei aqui 4. Então aqui o primeiro V1 vai ser 4. E como você não passou o V2, ele vai considerar que o próximo parâmetro vai ser 2, porque você definiu lá. Certo? Então ele vai executar o bloco, vai criar uma variável res, que vai somar o parâmetro 1 com o parâmetro 2. E vai tornar esse resultado. E aqui eu estou printando o resultado. Mas vamos mostrar no no Replit. Vou copiar essa função. Para eu dar outro exemplo. Tá. Vamos criar aqui um comando. Recebe V1 e V2. Ela vai ter como parâmetro opcional 2. E aqui eu estou criando a função flecha, criando o bloco. E dentro dela vai ter variável res. E vai pegar o parâmetro V1 e vai somar com o parâmetro V2. E vai tornar essa resposta, a raiz de resposta, sabe? Aqui vamos chamar a função, já printando na tela, somando 4. Vamos lá. Aqui é para mostrar 6, certo? Mostrou 6. Aí o que acontece? Se eu quisesse passar outro parâmetro, já que ele recebe dois parâmetros, V1 e V2. Se eu passar o parâmetro 5, ele vai desconsiderar esse 2 e vai passar a ser 5. Porque esse parâmetro opcional é caso você não passe um valor.
Então se você não passar um valor, ele vai considerar que é 2, certo? Então ele vai executar o bloco e vai tornar 9. O que é que acontece? Se por acaso eu apagar o 4, o que é que vai acontecer? Ele vai dar erro. Porque você não está passando o parâmetro opcional para V1, você está passando para V2. Então eu tinha que botar aqui, ele vai ser 4. Então aqui eu vou botar para rodar. Vamos ver se vai funcionar. Não funcionou porque... eu acho que não funciona com o primeiro parâmetro. Se não me engano. Se não me engano, não funciona. É porque ele vai pegar pela ordem, né? Aí não tem como você declarar só o segundo parâmetro sem declarar o primeiro. Então o parâmetro opcional é bom para isso. Se a pessoa não passar um dos parâmetros, ele vai pegar o valor padrão que você passou. Vamos voltar para a apresentação. Função flecha. Próximo slide. Temos uma constante chamada nome, que vai receber nome. Aí eu estou criando a função e estou criando um bloco na mesma linha que vai tornar nome. Aí no comentário que eu botei, se tiver só um parâmetro, nesse caso aqui só tem nome, você não precisa colocar entre parênteses. Ou também você só pode colocar underline, no caso você não precisa de parâmetros. Vou mostrar na prática. Vou aumentar esse código. Vamos lá, então const nome, que vai receber nome. Como nesse caso só é um parâmetro, você não precisa colocar o parênteses, como foi falado lá. É um bloco e vai retornar o próprio parâmetro. Aqui eu vou printar nome. É o nome que eu passei no caso, né? Tem que criar variável. Não, aqui eu vou criar. Aqui eu posso passar o nome que eu quero, sei lá, Júlio. Ou o MC Daniel, melhor. Vou botar para rodar. Você pode fazer isso aqui também, pessoal. Você pode passar o valor direto. Você não precisa armazenar uma variável e chamar aqui na função. Você pode passar o valor direto. Por exemplo, eu quero passar um número agora. Sei lá, 12. Ele vai printar 12. Nesse caso, ele foge do que a função faz, né? Ele vai receber um nome. No caso, ele tem que ser o nome de uma pessoa, o nome de algo. E vai retornar o próprio nome. Aí, caso você tivesse outro parâmetro, nome e sobrenome, aí eu teria que botar parênteses. Então ele ia dar erro. Então ele ia retornar nome mais sobrenome. Vou botar aqui Gustavo. E o outro parâmetro vai ser... Como é o nome do Gustavo? Viu? Vai ser Manuel agora. Vou botar um espaço para poder ele dar, para poder entender melhor. Então é isso que acontece. Se você tiver uma linha, se você tiver só um parâmetro, você não precisa colocar parênteses, certo? Mas se você tiver mais de um parâmetro, você é obrigado a colocar parênteses. Outra coisa que eu falei ali é underline. Vamos criar uma função aqui texto que vai texto já criei, vai ser texto 1. Vai receber nenhum parâmetro, ou você pode botar underline ou parâmetro vazio, ou parênteses vazio, certo? Aí vamos botar o underline, vamos criar a função e vamos botar para printar show, sei lá. Vamos chamar a função aqui
texto 1, a função que está armazenada na constante texto 1. Vamos ativar essa função, não esquecer, para ativar tem que botar o parênteses. Se você não botar o parênteses, ele não reconhece que é uma função. Então, tem que botar o parênteses, certo? Vamos ver se vai rodar. Tem que tomar cuidado porque se der tem vezes que ele não funciona direito. Então é melhor você colocar o parênteses vazio caso você não receba nenhum parâmetro. Ó, nesse caso funcionou. Tem hora que ele não funciona, dependendo das circunstâncias. Tá? Pro próximo slide. Pro próximo slide não, pro próxima imagem. Na imagem de baixo, constante. Eu tô criando uma constante chamada add, que vai receber um número. Aí vai ter a função flecha. A flecha. E n mais 10. Vai pegar esse número e vai somar 10. Aí o que eu disse aqui no comentário. Se não tiver em um bloco, não precisa colocar return. Eita, faltou... Foi nesse caso aqui. Trocar a imagem. Caso não é se tiver no bloco, certo? Se tiver em uma linha, não precisa colocar um bloco. Lembrando que o bloco, ele ele é um abre e fecha chave, certo? Então esse aqui seria um bloco, aqui no Rapid. Esse seria o bloco. Então, se você vai devolver o valor em uma linha só, você não precisa colocar chaves, certo? Mas caso você queira usar o return, não me engano, ele precisa de chaves. Vamos ver. Ó, return. Se você for usar o return, você precisa colocar as chaves. Colocar as chaves, ele vai funcionar. Certo? 35. Aqui eu tô passando a função como 25, né? Então ele vai pegar o número 25 e vai retornar n mais 25 mais 10, vai dar 35. No caso, o que eu tô dizendo aqui é, se eu não preciso de um return e nem isso eu vou colocar tudo em uma linha só, então eu não preciso colocar bloco. No caso, chaves, né? Eu vou colocar tudo sem chave, só n mais 10. E ele vai dar o mesmo resultado. 35. Mais alguma coisa para acrescentar, Lizinho? Eu acho que não, cara. Foi bem completinho. Ficou legal. Essa parte também da condição opcional não sabia. Achei massa. Acho que teve bastante conteúdo, mas com o vídeo eles conseguem ir pausando e revisando. Ficou legal. Tem mais alguma coisa pra falar? Tem outros tipos de funções também. Que não deu pra mostrar todas. Tem a função aninhada, a função anônima. Que tu vai ter a função anônima, querendo ou não, você mostrou dentro do outro, né? Mas aí dá você também... Fala aí. Vou falar. Não, pode falar. Se você quiser, você pode criar uma função anônima sem criar uma variável, certo? Então, essa é uma outra forma. Mas com a prática que você vai pegando, é que a gente fala, né? Programação é prática. Aí tá passando aqui os conceitos, mas é importante que vocês coloquem isso pra prática, que vocês vão aplicando, fazendo testes, desafios, certo? Ou até fazendo um programa de vocês. Alguma coisa pra acrescentar, Júlio? Acho que não. Então é isso. É isso por hoje. Terminamos com o assunto de JavaScript, introdução à programação. Última aula. Agora vamos começar com o JavaScript e programação web. Isso, vamos ver. Aula presencial. Aula presencial, isso aí. Qualquer dúvida que tiver, pode botar aí nos comentários do YouTube, ou se não, falar com a gente lá no grupo do WhatsApp. E é isso, gente. Muito obrigado. E Obrigado, até a pessoal. próxima.